tudo bem? Aqui é o Henrique Linde, seja bem-vindo novamente. A gente vai dar início ao nosso quarto vídeo de resumo orientativo do nosso treinamento completo sobre o plano de controle conforme o manual do EAG da sua primeira edição. Esse vídeo é o resumo orientativo da nossa quarta aula do nosso curso, que é sobre desenvolvendo o plano de controle. Então existe um capítulo no manual do plano de controle que indica como é que o plano de controle deve ser desenvolvido, qual que é o conceito de desenvolvimento do plano de controle, como o plano de controle deve ser enxergado como um processo que ele recebe entradas do APQP e fornece saídas de valor aí para a organização. A gente vai discutir isso nesse vídeo e também no próprio manual e nessa aula completa sobre o desenvolvimento do plano de controle. A gente discute detalhadamente sobre cada um dos tópicos que devem ser alimentados, as informações que devem ser consideradas para a gente construir o plano de controle. Nessa aula, em relação aos tópicos e as questões, cada um dos campos do plano de controle que devem ser alimentados de informação, eu vou trazer para vocês aqui os pontos que eu considero mais importantes em relação ao desenvolvimento do plano de controle e a explicação completa e detalhada sobre cada um dos itens você pode acessar na nossa aula, no nosso treinamento sobre o plano de controle na Academia da Qualidade Target Key. Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Vamos entender aqui como que a gente deve enxergar o plano de controle como um processo. E para isso a gente desenvolveu aqui essa imagem, esse esquema gráfico para ilustrar melhor para você como que a gente enxerga o plano de controle, como a gente enxerga a abordagem de processo para o plano de controle. Aqui do lado esquerdo você consegue visualizar algumas entradas que estão descritas no próprio manual do plano de controle como exemplos que devem ser considerados como as entradas que serão informações que serão utilizadas no desenvolvimento do plano de controle e no lado direito quais são estas saídas. Então, resumidamente, vamos passar por elas aqui. Então, a gente vai desenvolver aqui um plano de controle. A primeira entrada muito importante é termos uma equipe multifuncional, uma equipe multidisciplinar. Isso faz parte lá do APQP, o time do APQP, como uma equipe multifuncional, multidisciplinar, cada um dentro da sua expertise, do seu conhecimento, vai trazer as informações necessárias para a elaboração do plano de controle e também para a aprovação desse plano de controle. O plano de controle precisa ser aprovado aí multidisciplinarmente para a gente poder ter a visão aí de quem está desenvolvendo o plano de controle, uma visão do pessoal da qualidade, junto com o pessoal que desenvolve o plano de controle, não pode fazer isso junto, a visão de quem vai utilizar o plano de controle no dia a dia, na operação, e assim sucessivamente. Temos também as saídas de análise de risco de produto e de processo. Qual que é a análise de risco de produto e de processo? A análise de risco são os DFMEA para produto e o PFMEA para processo. É lá que a gente vai indicar quais são os controles que a organização precisa ter, em especial no FMEA de processo, os controles preventivos e controles detectivos. E esses devem migrar para o plano de controle. E como saída do DFMEA, a gente pode ter, por exemplo, a indicação das características especiais do produto que foram identificadas na fase 2 do APQP no desenvolvimento do produto. Precisamos ter o quê? A descrição da operação, ou seja, as etapas da operação, elas devem ser sequenciadas aqui no plano de controle. O plano de controle tem que representar a operação, o processo de manufatura, o processo de produção, desde o início, desde o recebimento do produto, da matéria-prima, do componente que a organização adquire para poder manufaturar esse produto, todas as operações de processo e também até a expedição, em alguns casos até a entrega ao cliente, precisa ser considerado no plano de controle. E ainda é importante destacar que alguns processos de armazenagem e transporte também precisam ser considerados, porque em alguns casos são necessários controles para que o produto continue preservado ao longo do processo de manufatura. Temos também os conhecimentos do histórico de qualidade, as pessoas têm um histórico, informações sobre produtos similares,
que vão entrar aqui como informações para o plano de controle, né, características especiais, né, quais são as características especiais, essas são importantíssimas, essas devem constar aqui no plano de controle, então toda característica especial deve ser claramente identificada no plano de controle, resultados de análise de capabilidade do sistema, né, como se mediu o sistema, mediu o processo, né, essa informação é de extrema importância para a gente poder definir, né, o tamanho da amostra e as frequências de controle, né, por consequência, o plano e frequência de amostragem, saídas de validação do produto e do processo, ou seja, o plano de controle a gente já discutiu na aula anterior que ele é desenvolvido por fases, né? Então, a cada fase você tem dados de validação de produto, de processo, né, de testes, etc. Isso são informações que a organização deve considerar no plano de controle, bem como a estratégia do plano de reação, que é quando há algum problema, né? Algum item, alguma característica de produto do processo está não conforme, a organização precisa iniciar o plano de reação. E como saída, o que nós temos? Teremos o plano de controle por estágio, entrada para instrução de trabalho, ou seja, as informações do plano de controle devem migrar para as instruções de processo, instrução de trabalho do operador, né? O operador tem que ter essa informação, não necessariamente o plano de controle tem que estar lá no chão de fábrica, né? Porque às vezes o plano de controle é de difícil interpretação e ele não é tão objetivo, podemos dizer assim, para uma utilização dia a dia na produção. E muitas organizações desenvolvem instruções de trabalho, instruções de processo, né? Instruções de controle, e isso deve migrar do plano de controle para essas instruções. Também é considerado como entrada para o plano para estudo preliminar de capabilidade do processo, entrada para aprovação do planejamento da qualidade e os benefícios gerais do plano de controle para a organização também são saídas, né, possíveis do plano de controle. Então, o plano de controle ele é um processo, não é só um documento a ser preenchido, né, e para deixar ele lá, né, de canto. É um documento que deve ser considerado, desenvolvido pela equipe multidisciplinar, coletando aí todas as informações do produto, do processo, a experiência da equipe, para que o plano de controle seja um plano de controle eficaz e que entregue para a organização o que a organização precisa, né? Benefícios da aplicação do plano de controle e a proteção do cliente em relação a produtos não conformes. Legal, vamos ver aqui o plano de controle, né? Aqui nós temos o formulário, né, do plano de controle, o padrão sugerido pelo manual do plano de controle. Na nossa quarta aula completa sobre o plano de controle, na nossa Academia da Qualidade da Etiqueta, eu passei com você aqui, item a item, né, o que a gente deve considerar em cada um desses campos aqui do plano de controle, como, né, quais são as informações que a gente precisa considerar. Como aqui a gente está aqui num resumo orientativo, né, sobre o plano de controle, eu vou passar para você aqui os pontos que eu considero mais importantes e também as situações onde eu geralmente vejo, né, problemas aí, falhas, né, nas organizações que a gente audita, né, presta consultoria, entre outras coisas, né, que são falhas recorrentes aí na aplicação do plano de controle, e eu vou tentar aqui, nesse momento, esclarecer alguns pontos. Então, a primeira coisa aqui, vamos focar no plano de controle, nessa explicação aqui, na parte aqui, né, de aplicação, de fato, do plano de controle, né, a parte superior aqui do formulário é referente, né, às informações do produto, do processo, do cliente, do projeto, das revisões, aprovações do plano de controle. São informações super importantes que também precisam constar aqui no plano de controle para garantir que a gente está usando o plano de controle correto, garantir a rastreabilidade do plano de controle, entre outras coisas. Mas são informações que eu entendo são mais simples de serem implementadas aqui na organização. E temos aqui na parte superior, né, os 4 tipos de plano de controle que a gente tem hoje: o plano de controle de protótipo, pré-lançamento, produção e lançamento seguro, certo? O que é orientado, por exemplo, se eu tenho um plano de controle de produção e só que está ocorrendo o lançamento seguro, eu posso criar um plano de controle e selecionar aqui as duas situações, sabendo que esse é um plano de controle de produção
onde foi incluído as características, né, as contenções relacionadas ao lançamento seguro na etapa de processo correspondente e depois, quando esse plano de controle avançar, né, sair aqui da fase de lançamento seguro, ou seja, todos os requisitos que foram combinados com o cliente para a gente deixar de fazer esse controle do lançamento seguro forem atendidos, a gente simplesmente, né, retira as informações de lançamento seguro aqui do plano de controle, faz aí o upgrade, né, a revisão do plano de controle e simplesmente retira aqui o lançamento seguro e mantém na produção. O mesmo serve se for um plano de controle de pré-lançamento sendo realizado conjuntamente com o lançamento seguro, mas em geral eu entendo que o mais comum é produção e lançamento seguro, não que pré-lançamento e lançamento seguro não possa acontecer. Então, beleza. Chegando aqui, né, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, primeira coluna, em geral, a gente vai considerar aqui, né, ele coloca número da peça ou processo. Né, isso aqui pode ser referente ao número da peça, né, temos uma etapa do processo, certo? Uma etapa do processo, digamos que é um processo de injeção plástica, a etapa do processo injetar, né? Então você vai ter aqui a etapa do processo injetar, só que você pode ter um plano de controle com vários produtos, né, numa família, e você pode relacionar aqui o produto, né, o número da peça que é referente àquela característica específica que a gente está controlando. Mas é mais comum a gente colocar aqui o número da etapa do processo, né, ou a indicação da etapa do processo aqui nessa coluna. Então, a indicação do processo, sei lá, processo de injetar, processo etapa número 10, nome do processo, né, injetar peças, pode ser nesse sentido aqui, no nome do processo, a máquina, dispositivo, gabarito. Então, aqui é a máquina, dispositivo, gabarito, ferramentas para manufatura. Então, aqui a gente não coloca, né, nesta coluna meios de controle, que são máquinas, dispositivos utilizados para transformar, para manufaturar o produto. A coluna de máquina, dispositivo e gabarito é isso. A gente vai colocar a questão do meio de controle mais para frente, não aqui. E aqui tem um ponto que é super importante a gente considerar em relação às características. Aqui temos características de produto e características de processo. Em relação às características de produto, obrigatoriamente tem que constar aqui quais são as características de produto que a gente vai controlar e as características especiais. Aqui a gente vai colocar obrigatoriamente as características especiais, lembra que a gente viu lá no processo, a gente viu agora há pouco no vídeo do plano de controle, que uma das entradas são as características especiais. Então a gente tem que indicar a característica especial aqui nesse campo e, por consequência, colocar aqui a simbologia da característica especial aqui nessa outra coluna, que é relativa à característica especial. Nessa outra coluna, né, vamos colocar as características de processo, ok? Então, digamos aqui que a gente tem uma característica de produto, sendo ela especial ou não, certo? Você é obrigado a colocar a característica especial, mas existem outras características que também deveriam ser colocadas aqui no plano de controle de produto. São características que não são indicadas como especiais lá na especificação do cliente, né? Não veio lá do DFMEA, etc., do PFMEA, mas a organização sabe que elas devem ser controladas. Então, você indicou uma característica de produto aqui, a característica de processo, você vai ter que colocar qual característica de processo, quais são os parâmetros de processo, quais são as orientações de processo, as rotinas de processo que devem ser realizadas para garantir que essa característica de produto se mantenha em conformidade. Então, o plano de controle tem que constar características de produto e características de processo, e as características de processo são as que são controladas durante a manufatura para garantir as características de produto que a organização definiu como importante para serem controladas. As especiais são obrigatórias e as demais características a organização pode ela mesma indicar quais são essas características, ou isso pode ser uma indicação do cliente, né, de características que devem ser controladas. Não está indicado como especial na especificação de engenharia,
mas pode ser uma característica que, se falhar, vai causar algum transtorno, algum problema na linha de montagem do cliente e até no usuário final. Então, esse ponto de característica é importante aqui neste sentido. Aí aqui nós temos os métodos, certo? Os métodos de controle. Aqui a gente vai colocar a especificação e tolerância do processo, né? Então, vamos definir uma característica aqui e aqui a gente vai colocar, por exemplo, a tolerância. Então, aqui eu tenho aqui diâmetro do furo 10 milímetros, né? Diâmetro do furo. Qual que é a especificação de tolerância? 10 mais ou menos 0,2, por exemplo, de 9,8 a 10,2. Aqui eu tenho que a temperatura, sei lá, temperatura do molde, tá? A temperatura do molde, que eu vou colocar que tem que ser a 200 mais ou menos 30 graus. Então aqui é a especificação de tolerância das características que a gente considerou aqui. Seguindo, temos técnicas de avaliação e medição. Isso aqui é super importante. A técnica de avaliação e medição é o sistema de medição que a gente está utilizando para controlar ou a característica de processo ou a característica de produto. Lembrando que lá na IATF, no requisito que fala sobre análise do sistema de medição, indica que devem ser realizados estudos sobre a capacidade do sistema de medição conforme o que está indicado no plano de controle. Então, se eu tenho um produto aqui, eu tenho uma técnica de avaliação, um sistema de medição aqui, esse sistema de medição deve ser submetido para uma análise desse sistema de medição e, evidentemente, deve constar lá na sua lista de calibração do equipamento que faz parte desse sistema de medição que a gente está avaliando. Amostra, né? Tamanho e frequência, você vai definir o tamanho e frequência de amostra, né? Utilizando sempre, né, questões estatísticas, algumas tabelas, né, de amostragem. A mesma coisa serve para a frequência, para o tamanho e para a frequência, é fazer uma conjunção destes dados para considerar o tamanho e a frequência da amostra. O método de controle, você vai indicar como é que você realiza isso. Aqui você está indicando, né, aqui você está indicando o sistema de medição, e aqui é o método que você vai realizar, ok? Qual que é o método que você faz isso? Você faz através de um sistema prova de erro, né? Você tem uma instrução para fazer isso, uma instrução que indica como esse controle deve ser realizado. Você vai referenciar aqui, né, uma descrição do método de controle, ou você vai referenciar aqui, né, uma instrução de trabalho para fazer este controle, ok? Isso tem que estar relacionado com essa técnica de medição e avaliação. Lembrando que a própria IATF e também agora o manual do plano de controle indica, a gente vai ver isso na próxima aula, que as provas de erro devem ser, onde ocorre um controle, a prova de erro, ele deve ser mencionado aqui no plano de controle. E aonde que é mencionado? Aqui no método de controle, beleza? Em relação ao plano de reação, essa aqui é uma mudança que a gente já conversou anteriormente, e o plano de reação agora é dividido, né, em duas partes, a ação e o dono responsável pela ação. Então, essa ação deve ser uma ação suficiente e claramente detalhada para conter a falha de produto e de processo. A ação não pode ser simplesmente acionar o líder. Se for acionar o líder, deve ter uma orientação de que o líder deve fazer, certo? Não é só, eu tenho um problema de produto, o que eu faço? Paro o processo e aciono o líder. Ok, paro o processo, aciono o líder e o líder faz o quê? Certo? Isso tem que constar aqui no plano de reação e temos que indicar quem que é o dono e responsável dessa ação, ou seja, quem que é o responsável por iniciar e concluir essa ação, garantir que esta ação foi completada. Então, basicamente, esse aqui é o formato, né, sugerido no manual do plano de controle. Como eu já falei para você anteriormente, o manual abre aí a possibilidade da organização, né, usar outro formato, desde que todas essas informações minimamente constem nesse formato, ok? E o manual do plano de controle traz para a gente mais dois documentos aqui que a gente pode utilizar, que são sugeridos, que são a indicação da características especiais do plano de controle, ou seja, um resumo de todas as características especiais que constam no plano de controle, colocar aqui nesse documento, aqui nesse
template à parte, e isso facilita muito a identificação das características especiais e facilita que a organização não esqueça de nenhuma característica especial. Lembrando que característica especial é aquela que vai dar problema no cliente se falhar. Pode ser uma característica de segurança, pode ser uma característica de regulamentação, pode ser uma característica funcional, de desempenho, etc. Elas precisam ser obrigatoriamente controladas. Isso aqui não é necessariamente, digamos assim, uma obrigação, mas é bem legal, né? Você tem característica especial do produto aqui, você vai descrever, você pode colocar aqui, né, anexo uma ilustração, uma imagem de todos os produtos, das características especiais, né, indicado qual que é. Eu acho que é bacana aí a gente considerar esse ponto aí a ser aplicável nas organizações. E tem também uma lista de verificação do plano de controle com diversas perguntas aqui que você, na verdade, é para você avaliar se o seu plano de controle está completo e está devidamente, está atendendo devidamente todos os requisitos do manual do plano de controle. Então, esse foi o nosso resumo orientativo sobre a nossa quarta aula do plano de controle. Tratamos sobre o desenvolvimento do plano de controle e até a próxima aula.